Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Serra e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as ordens do amor e as 3 leis sistêmicas do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio no dar e receber. E o quanto essas leis precisam estar em harmonia para que a gente sim tenha uma vida harmoniosa e um sistema familiar harmonioso. Bom, a lei do pertencimento nos diz que numa família, no sistema familiar, todos têm um lugar e todos têm o direito de pertencer. Não importa o que fizeram, não importa como são, eles têm um lugar e eles têm o direito de pertencer a este lugar. Quando nós falamos em abortos, sejam estes espontâneos ou sejam esses provocados, sim, eles também têm um lugar de pertencimento, eles nasceram nessa família, eles fazem parte dessa família, eles têm sim o direito de pertencer a esta família, tá? Isso é muito importante, gente, dar lugar a todos. Quando falamos em hierarquia, nós temos que pensar que nossos pais, hierarquicamente, sempre serão maiores que nós, ou seja, os que vieram antes têm sempre precedência dos que vieram depois. Os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, hierarquicamente, sempre serão maiores que nós. A vida chegou até nós por eles, tá? Então, eles têm, sim, um lugar hierárquico maior. E é muito importante respeitar isso. Quando nós saímos do nosso lugar, quando nós desrespeitamos essa hierarquia do sistema, nós geramos muitos problemas, muitas confusões. Quando um filho passa a querer desempenhar o papel de pai dos pais, pai dos avós, quando eles ficam mais velhinhos, né, e ficam mais dependentes, enfim. Quando nós saímos do nosso lugar e perdemos o respeito pela posição do outro no sistema, nós provocamos um desequilíbrio grande e isso vai trazer sérios problemas, tanto para o sistema quanto para a pessoa que está fora de função. Ela vai passar a carregar um peso, uma carga que não é a do lugar dela na família, tá, gente? Isso é bem importante. Quando nós falamos em equilíbrio, no dar e receber, nós vamos pensar nos relacionamentos. Todos os relacionamentos dentro do sistema familiar, nós temos que dar equilíbrio. Quando eu dou algo para alguém, eu tenho que dar a chance dele retribuir o que eu dei. Não adianta só eu dar, que aquela pessoa ela vai ficar incomodada, ela vai ficar num lugar ruim, tá? E muitas vezes ela não tem força para devolver na mesma medida tudo que você deu. Então, é importante esse pulsar, esse equilíbrio no dar e receber, tá? E para exemplificar tudo isso que eu tô falando, eu vou contar para vocês a história de uma menininha que desde que nasceu, comprou, vamos dizer assim, por muito amor, os problemas da família e se colocou na função de pai dos pais. Essa menininha sou eu. Então eu quero falar para vocês o quanto é difícil e o quanto traz problemas quando nós ferimos essas leis. E eu vim aprender isso tardiamente, mas ainda bem que aprendi, né? Mas eu quero relatar para vocês um pouquinho de como é isso. Durante muito tempo, diante das questões que eu via na família, eu passei por um amor incondicional e inconsciente na época, achar que eu era capaz de resolver tudo e assumir isso pra mim. Então, desde pequena, eu tentava resolver os problemas de relacionamento do meu pai, da minha mãe, deles com a família deles. Eu me achava capaz de cuidar do meu irmão, fazer tudo por ele, cuidar da casa, tudo eu resolvia. Só, gente, que aí a gente vai crescendo e as questões, os problemas vão aumentando. E chega um momento que você não dá conta mais daquela carga e começa a te dar muita culpa quando você vê que, por mais que você tente fazer, as coisas não dão certo. E aí você caminha para a vida com culpa. Foi o que aconteceu comigo. Eu continuei crescendo e fui caminhando para a vida com muita culpa. Cada coisa que acontecia lá eu me sentia responsável e eu era apenas a filha. Mas eu me sentia responsável por cada problema, cada questão que acontecia dentro do meu sistema familiar
que é o que acontece em vários, né? Praticamente todos os sistemas. Todos os sistemas têm os problemas. E quando eu desrespeito a ordem, principalmente essa questão da hierarquia, eu tomo para mim um lugar que não é meu e ele é muito pesado. Por ele não ser meu, ele fica muito pesado. E aí eu fui para a vida assim e continuei mesmo longe tentando resolver os problemas lá de casa. E aí a situação veio a piorar quando eu comecei a perdê-los, no sentido assim de partida para outro plano, né? Não podemos falar perdê-los, não. Eles apenas partiram, né, desse plano, estão com certeza vivendo o desenvolvimento espiritual deles em outro plano. Mas aí eu perdi meu pai, aquilo já me devastou, porque como assim? Eu não dei conta, né, de fazer por ele tudo o que ele precisava. Depois eu perdi meu irmão, o que veio me devastar mais ainda, porque eu também me sentia responsável por ele. E passado algum tempo, também vim a perder minha mãe. Enfim, olha só que pesado. Para quem se sentia responsável por todos eles, perder todos eles, eu me senti muito mal. É como se eu tivesse fracassado no meu maior projeto de vida, que era minha família de origem, que era cuidar deles. E como é enfrentar a vida, tendo seu maior projeto devastado? É uma maluquice, né? Mas sim, isso é muito pesado. E foi preciso um tempo para que eu percebesse. Foi quando eu tive contato com as constelações familiares que eu vinha perceber, vinha conhecer as ordens e entender que eu estava fora do meu lugar, que eu tenho que respeitar o destino de cada um. Eles são como eles têm que ser. Que filha petulante sou eu se eu quiser assumir o lugar dos meus pais. E eu assumi, eu fui petulante sim. Eu tentei fazer deles algo que eu achava que era correto, né? E demorou um tempo para que eu realmente me desse conta disso. O quanto eu estava fora de lugar. O quanto aquilo estava trazendo consequências ruins para minha vida, pessoal, profissional, enfim, emocional principalmente. Foi quando eu descobri as constelações, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a fazer as minhas constelações e eu comecei a caminhar para um caminho de cura, um caminho de entendimento, que cada um tinha o seu lugar, que quem eu estava achando que era, para querer que eles fossem como eu quisesse. Não, eu sou apenas a primeira filha e vou respeitar esse lugar de primeira filha. Vou aceitar o destino de cada um deles. E com isso a minha vida foi ficando mais leve. Aquele peso, eu passei a entender que eu não era responsável pelo destino deles, que sim, eles tinham o destino deles. Cada um viveu o que tinha que viver. E eu não tinha o poder de controlá-los, não tinha o poder de fazer da vida deles o que eu queria. E foi a partir daí que eu me aprofundei nos estudos de constelação. E assim como foi um presente para minha vida, eu resolvi estudar ainda mais para poder trabalhar com as constelações e levar esse alívio para outras pessoas, né? Porque quando a gente passa uma boa parte da vida tentando resolver problemas que não são da nossa função, gente, isso cansa, isso é muito pesado, é muito triste. E aí a gente deixa de olhar porque é pro nosso lugar, né? A gente deixa de conhecer o nosso lugar. Além de ferir a lei da hierarquia, com as constelações, com o estudo sistêmico, eu descobri que por muito tempo também eu excluí muita gente do meu sistema familiar. Por muito tempo eu não quis ver muita gente que estava lá, muitas questões que estavam lá, porque eu fui ensinada que não precisava, não, esse não. E eu, consequentemente, também fui excluindo todas essas pessoas. E aí acabei ferindo mais uma lei, que é a lei de que todos têm o direito de pertencer. Sem contar na lei do equilíbrio, no dar e receber, porque eu achava que para agradar os meus pais, para agradar a todos, eu tinha que dar.
e a pessoa sufocava, né? E a pessoa não conseguia retribuir na mesma medida para mim. E muitos se afastavam. Enfim, com o estudo sistêmico, com as constelações, eu descobri o quanto que a vida não precisa ter esse peso que muitas vezes a gente carrega aqui nas costas. Eu entendi que eu preciso respeitar o meu lugar, preciso assumir o meu lugar. Eu não tenho que tomar o lugar de ninguém. Cada um tem o seu lugar. E é isso, gente. Eu resolvi falar das leis, resolvi falar das, que são as ordens do amor. E quis contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui como consteladora, né? E quanto que isso me trouxe alívio para a vida, o quanto que as constelações me fizeram caminhar por uma vida mais leve, entendendo e respeitando o meu sistema familiar. Espero que vocês tenham gostado do meu depoimento. Em breve a gente se fala de novo. Um beijo.